galera, tudo beleza? Hoje voltamos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez para fazermos algo que eu nunca fiz aqui no canal, que é para dar análises semanais sobre uma série, exatamente. Muita série semanalmente aí, né, nesse mundo dos streamings, só que a que eu mais gosto, assim, de todas disparada, galera, e que eu sempre fico ansioso para ver a nova temporada é Reacher. E recentemente, galera, lançou a quarta temporada aí de Reacher, né, semana passada. Eu não tive tempo de gravar no dia que lançou pra postar, então eu tô postando agora, porque justamente amanhã vai ter novos episódios de Reacher, né. Então eu queria falar minha opinião sobre esses 3 episódios, o que eu achei, dar um resuminho aqui do que aconteceu em cada um deles. E amanhã, quando sair o quarto, também tem vídeo aqui no canal, galera, pra falar sobre o que eu achei do quarto episódio, né. E assim, semanalmente, até acabar a temporada. Então, galera, sem delongas, vamos aí para a minha análise e opinião sincera sobre os 3 primeiros episódios aí da nova temporada de Reacher. Bom, galera, o Jack Reacher, só pra dar um contexto antes, é uma série que começou lá em 2022 tal, pela Prime Video. Já tinha tido outros filmes, inclusive com o Tom Cruise, antes do Alan Ritchson assumir esse papel. E os filmes do Tom Cruise também tinham livros publicados pelo Lee Child, onde essa série do Reacher se baseia toda, né? Tipo, cada temporada adapta um livro do Lee Child. E falando da série, galera, a primeira temporada de Reacher eu acho sensacional. A segunda eu acho muito boa, só que eu acho que cai um pouco no nível da primeira. E a terceira é a minha favorita, galera. Eu sei que a primeira é melhor, só que a terceira é a minha favorita, sabe? Tem todo um clima naquela terceira temporada que eu acho muito maneiro. E aquele final lá, com ele lutando contra o Polly e depois indo embora de moto, é muito foda, galera. E com o lançamento da quarta temporada, eu já fui correndo assistir, obviamente. Dando as primeiras impressões, eu não gostei tanto ainda, sabe? Tipo, tá legal, tá maneiro, só que eu acho que tá abaixo ainda das outras 3, sabe? Do começo, inclusive, das outras 3. E bom, galera, falando agora do primeiro episódio, sabe? O gatilho inicial de tudo acontece quando o Reacher ali tá na Filadélfia, curtindo a vida ali, como a gente sabe que o Reacher curte, sabe? Comendo sanduíche, até que ele decide pegar um metrô e ele presencia a morte de uma menina lá. Ela vai descer pra melhor, né? Ela faz aquilo com ela mesma. Aí o Reacher, ele vai preso, até porque ele foi a última pessoa que falou com ela e tal. E aí na delegacia, e ele começa a deduzir que tem muita coisa por trás disso, sabe? Umas coisas sujas mesmo. E o Reacher, como ele é desconfiado pra caramba, acaba indo atrás de entender o que tava acontecendo naquela situação ali. O que levou a tal da Anna Merrick, que era a menina que ele viu tirar a própria vida, que ela tava envolvida, sabe? E nessa investigação dele, ele acaba encontrando pessoas que estão atrás de um tal pendrive, que tinha informações confidenciais ali, que só a Anna Merrick conseguiu, e que ela ia entregar pra alguém chamada Lila Roth. Ela disse que ela é filha de um político ali, chamado Sampson, e ela precisa provar isso e tal, só que ela tá morrendo ali, ela tá com uma doença que ela vai morrer, e o cara poderia ajudar ela e tal, né? O episódio é basicamente isso, e termina com o Reacher sendo capturado. Esse primeiro episódio, galera, eu achei bem legal, e inclusive eu acho ele muito, mas muito superior ao segundo e ao terceiro, sabe? O primeiro episódio, ele tem, tipo, tudo que precisa ter no episódio, tá? A motivação inicial pro Reacher ir atrás das coisas, ele tem uma cena bem marcante, que é aquela da menina no metrô mesmo, sabe? É bem gráfico e bem marcante. Tem personagens que são tão legais aqui, o próprio Reacher tá bem legal, tal, a Lila Roth que ele encontra, o irmão da Anna Merrick é legal. Esse episódio, depois ele fica meio chato. A policial também, que acompanha o Reacher agora, que é a Tamara, tal, ela é legal também. E esse episódio termina bem maneiro com um gancho, sabe, com o Reacher encontrando 5 pessoas lá que parecem ser do governo. Isso nos leva ao segundo episódio, que é quando o Reacher acorda numa cela lá, literalmente preso, junto a Tamara e ao Jacob, que é o irmão da Merrick, né? E eles estão presos ali porque eles estavam investigando a Anna Merrick e tal, e em relação a esse pendrive, que tinha coisas ali dentro desse pendrive que eram tão confidenciais que até o governo tá atrás disso. Então você imagina onde o Reacher se meteu nessa temporada. Aí quando eles levam o Reacher pra ser interrogado, o Reacher obviamente acaba com todo mundo ali e consegue sair dali de dentro da prisão que eles estavam ali, junto com a Tamara e com o Jacob, obviamente. E eles conseguem ajuda, e disso eu não gostei muito, que foi do jornalista lá, o Russell Plum. Para mim parece só que ele caiu de gaiata ali na trama, sabe? Ele realmente não tem muito por que estar ali, sabe? Na minha opinião. Eu não comprei muito a ideia dele ali no grupo. E eu achei ele meio chatinho também, pra falar a verdade. E eles seguem investigando os 4 até que eles encontram mais provas que levam ao Sampson, que eu falei, e ao chefe do gabinete dele, o Nola Kerr. E aí termina o segundo episódio. E no terceiro episódio, o Reacher, ele começa a investigar mais profundo e tal. Ele vai atrás da Lila pra falar com ela de novo, só que aí ela fala que mentiu pra ele. Ela não é filha do Sampson nem nada, ela só tá atrás mesmo do passado do Sampson, que ele era militar, e ele foi militar na Indonésia. E ela diz que o Sampson ajudou a levar métodos de tortura, coisas assim, pra Indonésia e tal. E ele é muito culpado pela morte e pelo sofrimento de muitas pessoas lá da Indonésia. E agora ele virou político, né, tudo. E aí ela
quer desmascarar toda essa farsa, sabe? Aí, obviamente, o Richard acaba dando uns pega nela, porque ele tem que dar um pega em alguma mulher nas temporadas, né? O Richard tá em um lado, o outro grupo tá no outro, descobrindo mais algumas informações sobre o pendrive, até uma hora que eles descobrem mais informações e que a Ana não trabalhava só no escritório, no negócio do governo, sabe? Ela tinha uma influência maior que ninguém sabia. E o chefe do gabinete lá que eu falei, o Carol, ele acaba morrendo de uma forma bem louca, por sinal. Ele pula de um prédio, deixando ainda mais dúvida pra gente, que é espectador, sobre o que tá rolando, sabe? E esse final também eu achei bem legal, só que o resto do episódio em si eu não curti tanto, galera. E é isso que eu queria falar, porque as outras temporadas de Reacher, galera, já nos primeiros já me compravam, sabe? E essa aqui eu ainda tá demorando um pouco pra mim, galera, sério. Amanhã vai lançar o 4º episódio, eu espero realmente que ele seja bem melhor, sabe? Que me dê mais, me instigue mais ver essa série, porque até agora ainda não comprei direito, sabe, galera? Os personagens até que tão legais, galera, obviamente tem que dar destaque pro Richard, né? Só que o irmão da Ana não é legal, tal. A Tamara, ela é legal, só que eu acho que ela ainda tem um pouco tempo de tela, sabe? Aquele jornalista eu não gostei. Essa tal de Layla, que é a mulher que o Richard agora tá meio que protegendo, eu também não curti muito, sabe? As outras eu achei mais legal das temporadas anteriores, porque elas realmente agiam, sabe? Elas não precisavam realmente só ser protegidas, porque elas eram policiais também, elas tinham treinamento, sabe? Mas eu devo dizer que esse negócio de expandir mais e tornar um pouco mais, digamos, maquiavélico, eu curti mais, porque as outras temporadas tinham um negócio mais intimista, tal. Era uma cidadezinha, numa casa lá, tal, que tinha, né, na 3ª temporada, tal. Só que na segunda era um pouco mais, né, que era uma empresa. Só que na 4ª eles estão enfrentando praticamente o governo, galera, o governo norte-americano, sabe? Isso realmente eu acho bem legal. Mas é isso, galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aí o que você tá achando da temporada do Richard aí até agora, se você curtiu. Amanhã tem vídeo novo no canal aí falando sobre o 4º episódio do Richard. E é isso, galera, falou, fui!